Bom, então cá vai a nossa primeira aula pela internet. Espero que estejam todos bem, vocês e as vossas famílias, que se recolham em casa. É uma boa altura para ler, para estudar, é uma boa altura para refletir, pensar. E então vamos começar a nossa aula de História e Geografia de Portugal, utilizando aqui então o meu manual digital, que vocês já conhecem porque eu na aula utilizo com alguma frequência. E não sei se estão recordados, mas estávamos a dar exatamente a matéria que estávamos a dar quando começou este problema do vírus. Esta, esta matéria que estávamos a dar era precisamente sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. É uma guerra que durou pouco tempo, mas foi muito mortal e morreu muita gente, chamada Guerra das Trincheiras, porque eles viviam escondidos naquelas trincheiras noite e dia, semanas, meses, e eram bombardeados e gaseados. Aquilo foi uma guerra terrível. Bom, eu vou deixar que vocês ouçam então aqui este videozinho que eu tenho aqui como introdução. E o que é que nós temos então? Temos então aqui um jornal noticioso que fala sobre a Batalha de Portugal em Lalice, que os portugueses participaram nesta batalha contra a Alemanha na Primeira Guerra, e diz aqui, em 1914 iniciou-se na Europa a Primeira Guerra Mundial. Este conflito só terminou em 1918, com a derrota da Alemanha. Durante 4 anos morreram milhares de soldados, inclusive portugueses, pois Portugal também participou juntamente com as suas colónias. Vamos então observar a animação. Atenção. Última hora, Portugal na Batalha de Lali. Quando se deu o início do conflito, o governo português procurou seguir uma posição de neutralidade, apesar de, no final de 1914, algumas povoações angolanas e moçambicanas terem sido atacadas pelas forças alemãs. Em fevereiro de 1916, a pedido de Inglaterra, Portugal aprisionou os navios alemães que estavam ancorados nos nossos portos. A reação da Alemanha não se fez esperar, tendo declarado guerra a Portugal. Apesar da agitada conjuntura política e financeira, Portugal formou o Corpo Expedicionário Português, comandado pelo general Gomes da Costa. As tropas foram enviadas para a província da Flandres, onde a 9 de abril de 1918 enfrentaram o seu maior desafio, a Batalha de Lali, onde acabaram por ser derrotadas por um exército alemão superior em número. Ok, então, se tomaram atenção a esta parte, é uma pequena introdução, não é? Como é que começámos a guerra. Acabámos por ser arrastados porque éramos aliados da Inglaterra e da França. Tivemos que aprisionar alguns barcos que estavam ancorados em Portugal, barcos alemães, e isto deu origem a que fôssemos logo atacados pelos alemães em África. E aqui, pronto, lá estamos envolvidos na Primeira Guerra Mundial, com os aliados, como também foi na Segunda, aliás. E vamos agora ver o ponto 2 deste mesmo domínio. Temos aqui um pequeno exercício que nos pede para assinalar as respostas corretas sobre a prestação portuguesa durante a Primeira Guerra Mundial. Qual foi a colónia portuguesa atacada pelos alemães em 1914? Foi Angola? Foi Guiné? Ou São Tomé? E depois, numa segunda bateria, temos aqui outra questão. Como se designava o exército português que participou na Primeira Guerra Mundial? Corpo de Soldados, Corpo Militar Português ou Corpo Expedicionário Português? Ora, então vamos lá ver quem é que tomou atenção. Vocês não me podem dizer, mas eu posso carregar aqui nas soluções e nós vamos ver quem é que tinha razão. Portanto, na primeira pergunta é qual foi a colónia portuguesa atacada pelos alemães em 1914. Tínhamos que ouvir o filme com atenção para poder responder a esta e a esta. Como é que se designava o exército português, ou como é que se chamava o exército português que participou na Primeira Guerra Mundial? E cá temos então 3 hipóteses. Vou carregar nas soluções e vamos ver quais eram as respostas corretas. Ora, a colónia portuguesa que foi atacada pelos alemães em 1914 foi Angola. E o nome do exército português que participou na Primeira Guerra Mundial, Corpo Expedicionário Português.
Vamos ver o que é que diz para aqui o nosso soldado. A Batalha de Lali decorreu numa planície pantanosa banhada pelo rio Li e seus afluentes. Este foi um dos mais sangrentos confrontos em que esteve envolvido o corpo expedicionário português, que aqui teve as seguintes baixas: 1.341 mortos, 4.626 feridos, 1.932 desaparecidos e 7.440 prisioneiros. Apesar da derrota, os militares portugueses são até hoje lembrados e homenageados pela sua coragem. Sim, senhora. Ok. Então temos aqui uma guerra bastante mortífera, como vocês podem estar a ver, na qual os portugueses estiveram envolvidos, e vamos passar ao ponto 3. A Primeira República vigorou entre 1910 e 1926 e ficou marcada por uma grande instabilidade política. Como o governo dependia do Parlamento, os governos eram frequentemente derrubados, tendo havido um total de 45 governos em 16 anos. Para além disso, a Primeira República foi um período de insegurança pública que atingia até presidentes da República e chefes de governo. Em 1918, o presidente Sidónio Pais foi assassinado a tiro na estação do Rossio. Como veem, a situação em Portugal também não era nada boa. Havia muitos assassinatos, havia muitos atentados, havia muita instabilidade governativa. Não sei se estão recordados desta frase, instabilidade governativa. Foi isso que ditou o fim da Primeira República. Em 16 anos, 45 governos e 9 presidentes da República. Portanto, a situação foi muito complicada. E o exercício, então, era clica com o cursor sobre a cor pretendida. Portanto, escolhíamos a cor, o laranja. A expressão, depois seleciona o texto correspondente clicando sobre ele. Repete este procedimento para as outras cores. Ou seja, a gente mete o rato em cima e seleciona a cor. Temos aqui os governos sucediam-se em intervalos de meses, às vezes de dias. Não havia autoridade nem coragem para castigar quem se revoltava contra a Constituição. Falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. Tudo se conjugava para criar no país um ambiente que levasse à ideia generalizada de que era preciso substituir aquilo. Isto foi escrito por Oliveira, Maurício de Oliveira, um jornalista. Vamos aqui então ver qual era a solução para o que se pretende. Laranja, expressão que demonstra o clima de instabilidade política. Vejam lá se conseguem encontrar aqui a frase que vocês tinham que sublinhar numa destas frases para ficar a cor de laranja. E qual era a frase que mostrava ou que demonstra a instabilidade política. Os governos sucediam-se em intervalos de meses. Eu penso que esta é muito forte. Às vezes até de dias. Vamos escolher aqui o cor de laranja. Agora, no lilás, clima que denota desejo de mudança. Não havia autoridade nem ordem para castigar. Falava-se em revoltas militares por todas as esquinas. Tudo se conjugava para criar no país um ambiente que levasse à ideia generalizada de que era preciso substituir aquilo. Ora, era preciso substituir aquilo. Lilás. Era preciso substituir aquilo. Demonstra a vontade de mudança. E o azul, expressão que refere a desordem que se vivia. Ora, não havia autoridade nem coragem para castigar quem se revoltava contra a Constituição. Esta aqui é forte. Forte candidato. Está mal. Vou carregar nas soluções para ver onde é que errei. Era azul. Não escolhi a cor primeiro. Devia ter escolhido a cor. Tinha que clicar com o rato primeiro aqui no azul e depois aqui à frase. Pronto, está construída. O que interessa é a ideia. Qual é a ideia que fica com estas três cores? A primeira cor demonstra quê? Que os governos sucediam-se com intervalos de meses e até dias. Isto é tal instabilidade governativa. Não é? Os tais 45 governos. Depois, não havia autoridade nem coragem para castigar quem se revoltava contra a Constituição. Ou seja, não havia quem impusesse a lei. Havia falta de autoridade. E depois o laranja, o lilás,
fala das revoltas dos militares por todas as esquinas. Isto tem a ver com, vê-se logo, o desejo de mudar, não é? E pronto, temos aqui então o exercício 3 realizado. Passamos ao 4. Ora, o golpe militar do 28 de maio, a situação de crise no país, conduziu a uma grande revolta liderada pelo general Gomes da Costa no dia 28 de maio de 1926. Vamos ver então a animação. As dificuldades económicas e financeiras de Portugal, visíveis no aumento dos preços e na desvalorização do escudo, a que se somavam a fome, o desemprego e a instabilidade governativa do país, levaram à intervenção do exército na vida política. Assim, a 28 de maio de 1926, tropas chefiadas pelo general Gomes da Costa saíram de Braga rumo a Lisboa, pondo fim à Primeira República. Estabeleceu-se uma ditadura militar que nos próximos 48 anos atuou de forma autoritária através da proibição de partidos políticos e da liberdade de expressão, pelo estabelecimento da censura e do reforço do poder das Forças Armadas na vida nacional. Ora, cá está. A situação de crise no país conduziu a esta tal revolta dos militares, que acabam por, depois mais tarde, como eu já vos contei, a entregar o poder a Salazar, não é? Primeiro vamos ter aqui uma ditadura militar, que vai durar então desde 28 de maio de 1926 até 1933, que é quando é feita a Constituição, ou alterada a Constituição, passa a chamar-se o Estado Novo. Não é? O Estado Novo é já o período do Salazar a comandar. Porque os militares, vamos lá ver, os militares foram até aplaudidos quando entraram em Lisboa, porque as pessoas estavam fartas já de violência e de falta de autoridade. Portanto, havia necessidade de pôr fim a esta desordem nacional que se vivia. A partir daqui até se compreende que efetivamente os militares... Agora, o que depois não se aceita é que depois os militares vão de certa maneira, todos os direitos que estavam consagrados na Constituição, como vocês vão ver a seguir, vão ser praticamente postos de parte. O Parlamento vai fechar, os governos passam a ser nomeados pelos militares, o Presidente da República passa a ser um militar, as greves são proibidas, manifestações, passa a haver uma grande repressão, falta de liberdade. Queria chamar a atenção também dos meus alunos para o glossário. Aqui vocês têm aqui uma série de palavras que eu depois vou aproveitando e à medida que forem úteis eu vou utilizar, como por exemplo esta ditadura, não é? Este termo ditadura, este conceito. Portanto, parte do princípio de quem dita é aquele que, quando está a fazer um ditado, quem dita é a pessoa que está a dizer as palavras, a dizer o texto. E a pessoa, os outros estão a copiar, estão a escrever o ditador diz, não é? A própria palavra já está a dizer. O regime político em que o poder é exercido por um indivíduo ou por um pequeno grupo que não conduzir qualquer oposição. Ou seja, não há oposição ao Estado Novo, não há oposição ao Salazar, ele governa como quer e lhe apetece. É esta a definição da ditadura, não é? Um ditador. Vamos então passar aqui ao ponto 5. Ora, aqui é um pequeno exercício. O golpe militar do 28 de maio de 1926, não se esqueçam. Exercícios. Faz os exercícios sobre o golpe militar do 28 de maio. Assinala as razões que justificaram o golpe de maio de 28 de maio de 1926. A instabilidade política e social da Primeira República. A crise económica e financeira portuguesa pós-1910. O aumento das despesas nacionais com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. A abundância de alimentos e de empregos para os mais carenciados. A diminuição do valor da moeda portuguesa e o aumento dos preços, a necessidade de ordem na vida política do país. Há aqui umas coisas que estão certas. Vamos lá ver se vocês conseguem perceber quais são as que estão certas. A instabilidade política, portanto, esta acho que toda a gente vê logo, não é? A palavra instabilidade já não é nova. Já apareceu e já sabem, instabilidade é uma coisa que não é segura. Pode mudar a qualquer instante. Portanto, esta é de certeza. Olha, não é?
Vês? Também me engano. Vamos carregar nas soluções. Portanto, o que levou ao golpe militar é a crise económica e financeira portuguesa, o aumento das despesas nacionais, com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, a diminuição do valor da moeda portuguesa e o aumento dos preços, a necessidade da ordem, pôr um bocadinho de ordem na vida política do país. Eu tinha escolhido logo a primeira, porque diz aqui instabilidade política e social. Penso que esta aqui também acho que está correta, não é? Mas pronto, aqui pelo que se põe aqui, há qualquer coisa aqui que não aceita, acha que não está correta. Eu acho que está, porque há uma instabilidade política. De qualquer das formas, vamos ouvir o que é que diz aqui esta senhora. Com a ditadura militar, o Parlamento foi encerrado e o poder do Presidente da República foi transferido para um elemento do Exército. Os valores democráticos, como a soberania da nação, eram desrespeitados. Ora, cá está. Isto que esta senhora acabou de dizer é instabilidade política. Portanto, efetivamente, a situação estava muito, muito degradada e os militares tiveram que agir. Vamos agora ver aqui a parte final da aula. Arrasta para a cronologia os acontecimentos relativos ao Primeira República, de acordo com as datas e a sequência em que ocorreram. Portanto, vamos lá pôr aqui um bocadinho de ordem na casa e pôr isto aqui, as datas, pela ordem correta. Temos aqui o fim da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Lalis, a implantação da República, a revolta e a instauração da ditadura militar, o ultimato inglês e o início da Primeira Guerra Mundial e ainda o regicídio. Vamos então ver pela ordem correta. O regicídio não tem cá nenhuma data, o ultimato também não, e a implantação da República, 1910, também não. Assassinato do rei, 1909. Aliás, ultimato inglês, 1909. 1906, 1909, regicídio, assim é que é. 1906, 1909, implantação da República, 1910. Início da Primeira Guerra Mundial, 1914. Batalha de Lalis é já o final. Fim da Primeira Guerra Mundial. 1926, os militares revoltam-se e tomam o poder pela força e acabam com a Primeira República. A partir daqui entramos numa ditadura militar. Não se esqueçam. Ditadura militar. Que depois mais vai dar origem ao Estado Novo. Certo? Portanto, temos aqui o fim da Primeira República. Temos a seguir o golpe militar. E depois, mais tarde, os militares vão entregar o poder ao Salazar. Está aqui os resultados, mas a gente também não fez isto pela ordem que interessa. Pronto, penso que por hoje acho que a aula é suficiente. Podem rever este vídeo 2 vezes se quiserem, ele vai ficar no YouTube e vou tentar melhorar aqui algumas coisas para que a próxima aula corra um bocadinho melhor. Um abraço para todos. E um beijinho para toda a gente e fiquem seguros, fiquem em casa, fiquem tranquilos, que se Deus quiser tudo vai correr bem e um dia vamos poder abraçar-nos todos outra vez e falar uns com os outros, que é o que no fundo a gente temos saudades uns dos outros, não é? Ok, vamos então aqui dar por terminada aqui a sessão, se conseguir, não é?